A repercussão do Grenal que terminou empatado no Beira-Rio, jogo de baixa qualidade. O que o presidente do Grêmio, Odorico Roman, falou sobre a situação de Luiz Castro. O ano de travessia. A explicação para a falta do patrocínio Master. E como está a negociação com a BYD. Tudo isso agora aqui no canal do Gabardo. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Estou chegando aqui no canal do Gabardo neste domingo e no Bititesco Atacado vem comprar barato e a Gruppen ajuda a sua empresa a manter as operações seguras e disponíveis. Confere lá em gruppen.com.br. Repercussão do clássico Grenal. Dentro de campo não foi bom. Grenal de baixa qualidade terminou empatado em 0-0. Nenhum dos dois times conseguiu jogar bem. Um jogo muito disputado, muito pegado, com muitas reclamações de arbitragem, mas a qualidade do jogo não foi boa. Tanto é que nas entrevistas depois da partida no Beira-Rio, tanto o Luiz Castro como o Paulo Pesolano admitiram que realmente, tecnicamente, o jogo não foi bom. Deixa eu tratar aqui do lado do Grêmio, depois, em outro vídeo, vou tratar da situação do Internacional. Do lado do Grêmio, o Everton, o goleiro, foi bem, uma defesa muito importante no primeiro tempo no chute do Borré, que foi fundamental para garantir este resultado do Grêmio. Os zagueiros com muitos erros individuais. Gustavo Martins não foi bem, o Vieri teve aquele lance da expulsão no final da partida, o TT de novo deixou a desejar, o Luiz Castro na entrevista disse que realmente ele tem que melhorar e acredita muito na melhora dele pela qualidade que ele tem, né? Então o Grêmio acredita na recuperação, né, do TT. No mais, o Pedro Gabriel, lateral esquerdo, garoto, fez um jogo bom, né? Olha, para um garoto que está recém chegando na equipe principal, e que já foi para um jogo contra o Palmeiras, onde não comprometeu. No Grenal também ele foi bem, tá aí, neste momento, ele como substituto do Marlon, que está machucado, e na frente do Caio Paulista. Então o garoto foi bem, né? No mais, o Grêmio deixou a desejar. No todo, teve uma mudança tática com o Noriega um pouco mais recuado, ali fazendo as vezes de terceiro zagueiro, com mais campo para o Arthur e o Nardoni jogarem. Aliás, o Nardoni, pelo que custou, tinha que estar jogando mais também, né? E o TT e o Amuso jogando pelos lados, mas também fechando no meio para encostar no centroavante o Carlos Vinícius, que também não recebeu as jogadas ali para tentar pelo menos marcar um gol. Então, um jogo fraco, onde o Grêmio deixou a desejar, e na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a situação continua ruim. O Grêmio é apenas o 11º colocado com 13 pontos. O Inter é o 13º, também com 13 pontos. Dupla Grenal não vai bem no Campeonato Brasileiro. Vamos para a repercussão, para as entrevistas. Deixa eu selecionar aqui alguns trechos do que falou o presidente do Grêmio, Odorico Roman. No estádio Beira-Rio, depois do empate em 0-0, eu fiz essa pergunta para o presidente do Grêmio, justamente sobre o que vem pela frente, porque no Campeonato Brasileiro, o Grêmio está abaixo do que imaginava. Na Copa Sul-Americana estreou mal, perdendo para o Montevideo City Torque. O que o Grêmio vai fazer na próxima janela? Afinal, qual é a condição que o Grêmio tem para melhorar este grupo? Ou será que vai ser com estes jogadores que o Grêmio vai tentar a recuperação? Presidente Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, até agora o Grêmio na temporada teve o título do Campeonato Gaúcho, mas no Campeonato Brasileiro ainda não está, né, na posição que imaginava. Na Copa Sul-Americana a estreia não foi boa. Na sua avaliação, no que vem pela frente em termos de janela, o Grêmio vai ter que fazer muita coisa para conseguir chegar nos seus objetivos na temporada. O Grêmio tem capacidade financeira, por exemplo, para na próxima janela conseguir investir mais, ou com este grupo é possível melhorar nessas duas competições, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana? Gabardo, eu vejo claramente uma dissonância quando se avalia o Grêmio, quando se cobra o Grêmio, porque de um lado nós sabemos que assumimos um clube com uma situação difícil, uma situação que precisa ser reconstruída, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista do futebol do Grêmio, que nós estamos reconstruindo também o futebol do Grêmio. E eu vejo, de um lado, se diz que o Grêmio está com problemas administrativos, financeiros, que precisa corrigir e que isso é urgente. De outro lado, se cobra resultados no campo. Então nós temos muita tranquilidade para dizer que nós sabemos muito bem aonde nós queremos chegar durante a gestão, e nós sabemos muito bem que este ano é um ano de travessia. Eu tenho referido isso. O Grêmio está trabalhando
para montar um time competitivo e o Grêmio está trabalhando para recolocar o clube em condições de investimento. Então, fizemos contratações pontuais no início do ano, tivemos um trabalho muito duro e muito forte de reformulação do elenco, vocês acompanharam, não vou repetir números aqui, mas a situação é esta, nós temos muita consciência do que nós podemos fazer este ano, do que nós queremos fazer este ano e do que nós vamos fazer este ano. Este ano, a torcida do Grêmio, eu peço que entenda isso, é um ano de travessia, vou repetir, e vou aproveitar que eu referi a torcida, tenho recebido manifestações de descontentamento, eu quero dizer para a torcida do Grêmio que na dificuldade é que se ajuda. Se o time estivesse ganhando tudo, é muito fácil torcer, se associar. No momento de dificuldade é que nós precisamos do apoio efetivo do torcedor do Grêmio. E é isso que eu peço ao torcedor, apoie o time, vá à arena, quem puder se associar, se associe, que nós vamos sim levar o Grêmio de volta ao caminho que o Grêmio sempre trilhou de ser um time competitivo. Tudo bem, boa noite, presidente. Aqui Nicole Ovic, do canal Nicole Ovic, Diego Rossi, repórter. Não posso deixar de lhe perguntar sobre uma questão administrativa, pois hoje é dia 11 de abril, nós ainda não temos o patrocínio Master. Se o senhor puder atualizar, por favor, como está essa situação. Obrigada. Bem, nós temos falado já muitas vezes sobre isso, tivemos esse percalço inesperado, e é preciso entender que as empresas, as grandes empresas, que são as empresas que podem ser patrocinadoras de clubes no Brasil da Série A, são empresas que têm orçamento e que fazem orçamento no ano anterior. Qualquer empresa que se preze, ela faz orçamento de 2026 e 2025. E normalmente essas empresas fecham os orçamentos em outubro. Tratar com uma empresa de porte para pedir a ela que patrocine o Grêmio, que abra no seu orçamento uma verba de 40, 50, 60 milhões de reais, não é uma tarefa simples. É uma tarefa que exige muita negociação, muita conversa e decisões que às vezes não dependem de uma pessoa. São decisões da direção da empresa, são decisões muitas vezes que nem são tomadas no Brasil. Então nós estamos trabalhando e nós vamos sim obter um patrocinador master para o Grêmio, e mais do que isso, nós vamos obter mais patrocinadores para outras propriedades que o Grêmio tem, só que as dificuldades que eu falei são essas, mas estamos trabalhando e vamos chegar lá. Este é o primeiro trecho que selecionamos aqui da entrevista do presidente do Grêmio, Odorico Roman. Segundo ele, na primeira resposta, o ano é de travessia e o torcedor tem que ajudar, tem que entender que a situação do clube financeiramente é muito difícil neste primeiro ano de mandato, né? Então foi feito ali algum tipo de investimento um pouco mais alto em alguns jogadores, como o TT e o Nardoni, justamente para garantir um resultado esportivo, para não correr qualquer tipo de risco, né, do Campeonato Brasileiro. E agora tem que equilibrar as finanças para depois, no ano seguinte, no ano que vem, conseguir fazer, quem sabe, um investimento um pouco maior. Então esta é a situação do Grêmio. Sobre a questão do patrocínio, pode representar a entrada de um recurso muito importante até para esta janela da metade do ano, né? A explicação do presidente faz sentido, né? Ele diz que ali as grandes empresas fecham o seu orçamento, o seu planejamento financeiro de marketing, por exemplo, em outubro do ano anterior. Então, né, a gestão assumiu no final do ano passado e fica um pouco complicado quando tem que negociar um patrocínio de 40, 50 ou até 60 milhões de reais. A BYD o Grêmio com a BYD tem uma negociação em andamento, não para patrocínio master, mas para uma outra área do uniforme do Grêmio. Então a ideia é ter 2 novos patrocinadores, o patrocínio master e também um outro patrocínio e uma outra área da camisa que poderá ser da BYD. Tem uma negociação em andamento, mas ainda não tem um acordo, um acerto fechado sobre valores. A questão da variação do trabalho do técnico Luiz Castro. Vamos ouvir e ver o que o presidente do Grêmio, Odorico Roman, falou. Presidente Bruno Oliveira, Rádio Guaíba. Dentro ainda dessa fala do senhor de que é um ano de transição para o Grêmio, qual é a avaliação que é feita até então do trabalho da comissão técnica? A direção entende que, por conta dessas condições do ano do Grêmio, daqui a pouco não ser por uma disputa direta por títulos, o trabalho está andando como a direção esperava, presidente? De certa forma, eu posso dizer que sim, porque nós não escolhemos o Luiz Castro por acaso. Nós temos um projeto
que, em primeiro lugar, era de ter um treinador com capacidade para montar um time competitivo, e, por outro lado, dentro das dificuldades que nós sabíamos que iríamos encontrar, nós precisávamos um treinador que tivesse condições de agregar jovens valores da base e trazer para o profissional, trabalhar os jogadores, dar tranquilidade e fazer com que esses jogadores se inserissem no elenco do Grêmio com resultados e com capacidade de ajudar o grupo. Então o Luiz Castro foi trazido não por ser o Luiz Castro, mas pelo trabalho que ele já fez e pelo trabalho que ele pode fazer. Então é uma convicção da direção, é um projeto que segue durante a nossa gestão, seguirá durante a nossa gestão, e o nome para conduzir o futebol é Luiz Castro. Presidente do Grêmio, Odorico Roman, garantindo a permanência e a sequência do trabalho do técnico Luiz Castro no Grêmio e elogiando o trabalho que ele vem fazendo. Para fechar, o que vem pela frente para o Grêmio agora? Terça-feira, 19h, Copa Sul-Americana na Arena, jogo contra o Deportivo Riestra da Argentina. Na Copa Sul-Americana, o Grêmio perdeu na estreia e no outro jogo do grupo deu empate no Palestino contra o Deportivo Riestra. Então, Montevideo City Torque 3 pontos, Palestino 1 ponto, Deportivo Riestra 1 ponto e o Grêmio não tem ponto. Depois, na terceira rodada, o Grêmio vai para o Chile para jogar contra o Palestino. Então, tem que ganhar, de qualquer maneira, esta partida de terça-feira para estar na briga pelo primeiro lugar do grupo, porque só o primeiro colocado se classifica direto para as oitavas de final. O segundo vai para o play-off. Então, um jogo fundamental. O Grêmio até pode preservar titulares, mas também não pode preservar muitos jogadores, porque tem que ganhar o jogo na terça-feira. E aí, depois do jogo de terça-feira contra o Riestra, o Grêmio volta a jogar sábado, 8h30 da noite, contra o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Jogo difícil, porque o Cruzeiro está tentando a recuperação, está na zona do rebaixamento. Que semana que o Grêmio tem pela frente. A gente acompanha tudo aqui no canal do Gabardo. Deixa a sua opinião, seu comentário sobre o Grenal e também sobre o que disse aí o presidente do Grêmio, Odorico Roman. Vídeo em nome de Tesco Atacado e de Gruppen. Grande abraço e um bom domingo a todos.